O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus amigos, que paz do Senhor possa estar com todos vós que nos assistem neste momento. É um prazer poder estar contigo aqui mais uma vez, cumprindo assim o nosso programa de estudar diariamente o livro Grande Conflito. E nós vamos estudá-lo, como eu já havia dito, passo a passo, sem correr, mas estudar passo a passo. Por isso ainda estamos estudando a introdução deste livro. Para compreendermos todo o resto do livro, é preciso compreendermos por que razão este livro foi escrito e por que razão Deus deu a revelação deste livro à senhora Ellen White para que pudesse chegar às mãos de milhões e milhões de pessoas e assim alcançar os corações de muitas almas para Cristo. Quero agradecer muito a vossa colaboração em colaborar conosco, dando o vosso gosto, inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com os outros nas vossas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Vamos lá ao nosso estudo, mas antes, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa que nos concedes de podermos estar com vida. E aqui para estudarmos mais uma vez mais um ponto da introdução do livro Grande Conflito. Fique conosco e dá-nos entendimento. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos amigos, vamos lá à nossa matéria de hoje, partilhando já o nosso estudo aqui e espero que você esteja atento ao nosso estudo de hoje. Ontem nós vimos que Satanás procurou atacar e procura sempre atacar o trabalho do Espírito Santo, fazendo com que muitos não acreditem na obra do Senhor, na obra da palavra de Deus, né? E hoje vamos ver que, apesar disso, o Espírito Santo continua prosseguindo no seu trabalho, porque nada impede a obra de Deus. Então vemos que, em harmonia com a palavra de Deus, o Espírito deveria continuar sua obra durante todo o período da dispensação evangélica. Aquela promessa que foi feita e se cumpriu parcialmente, como ontem estudamos, com os discípulos, essa promessa continuaria durante a dispensação evangélica. E durante os séculos em que as Escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz a mentes individuais, independentemente das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado, né? O Espírito Santo não cessou de fazer o seu trabalho. A Bíblia mesma relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras. São mencionados profetas de várias épocas de cujos discursos nada há registrado. Por exemplo, Elias não escreveu nenhum livro, que no cânon bíblico não tem nenhum livro de Elias. Por exemplo, o profeta Micaías, né, e muitos outros profetas que receberam revelações do Espírito Santo, inspiração, trouxe reprovações, trouxe conselhos, mas que não redigiram livros, como no caso de livros que nós temos dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, João e por aí fora.
Semelhantemente, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus, né? O Espírito Santo deveria continuar. A obra de canonização da Bíblia Sagrada não foi deixada à sorte, sem a guia do Espírito Santo, né? Jesus prometeu aos discípulos o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, 26 e 16, verso 13. Esta promessa de Jesus percorre toda a dispensação evangélica até os nossos dias. As Escrituras ensinam claramente que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. Por essa razão, que nos últimos dias, conforme Joel, Deus iria derramar o seu Espírito e trazer revelações importantes para a sua Igreja. Não do jeito como o mundo evangélico hoje atribui as revelações proféticas que se dizem. Nós temos visto muitos profetas se levantando e trazendo conflitos, mas uma boa análise da palavra de Deus, compreendemos claramente que a serva do Senhor, Ellen G. White, foi guiada pelo Espírito Santo, porque já desde a introdução nós estamos vendo de que ela nunca excluiu a obra do Espírito Santo na revelação, né? O Salvador afirma aos seus seguidores: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na ascensão de Jesus, ele deixou essa confirmação. Mas como Jesus poderia estar com os seus até a consumação do século? É por meio do Espírito Santo. Paulo declara que os dons e manifestação do Espírito Santo foram postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 12 e 13. Então, repare uma coisa. Se a obra do Espírito Santo ficasse para os tempos dos apóstolos, então nós hoje, os crentes de hoje, teríamos um problema. Porque o Espírito Santo foi posto na igreja para aperfeiçoamento dos santos. Você e eu somos santos do Senhor. Você e eu somos santos de Cristo. Enquanto estivermos vivos e trabalhando e unidos à igreja de Cristo, somos santos em Cristo, porque a santificação é operada por meio do Espírito Santo, né? E é por meio do Espírito Santo que nós desempenhamos o serviço do Senhor. É por meio do Espírito Santo que somos edificados no corpo de Cristo. Se fosse só para o tempo dos apóstolos, então como seria a igreja hoje? É por meio do Espírito Santo que chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Então, meus amigos, a obra do Espírito Santo continua até hoje. Por isso o Senhor deu revelação. Por isso o Senhor suscitou profetas para responder às necessidades da igreja hoje. Mas espera aí, será que todos os profetas que hoje vemos no seio da igreja, no mundo cristão, são profetas verdadeiros? Já o apóstolo João, no estudo anterior, nos exorta: examinai os espíritos. É necessário fazer o exame. Em favor dos crentes de Éfeso, o apóstolo Paulo orou. E essa oração do apóstolo Paulo transcorre milênios até os nossos dias. Paulo orou da seguinte forma: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a suprema grandeza do seu poder para com os crentes. Efésios 1, 17 a 19. Esta é a oração de Paulo, mas esta oração abrange a você e a mim, que somos crentes em Jesus Cristo. O ministério do Divino Espírito na iluminação do entendimento e abertura das mentes às profundezas da Santa Palavra de Deus foi a bênção que Paulo suplicou sobre a igreja de Éfeso e que também pertence a nós. Amigo, você pensa que a obra do Espírito Santo ficou naqueles tempos? Não. Se ficasse, a igreja não existiria hoje. Tudo o que Satanás quer é que você pense que o Espírito Santo não está operando nesses últimos dias. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exortou o povo a arrepender-se e batizar-se em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, e Pedro disse: recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, nossos dias. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos dos Apóstolos 2, versos 38 e 39. Então veja que foi prometido essa promessa do Espírito Santo até os nossos dias. Não é? Conclusão, meus amigos, hoje queremos dizer que nós temos essa promessa do Espírito Santo e essa promessa está se cumprindo na nossa vida. Cabe cada um de nós buscar esse poder. A Igreja de Cristo orar a buscar esse poder. Este poder guiou a produção, a escrita e a revelação da Sagrada Escritura e continua fazendo até os dias de hoje. Por isso nós temos o livro Grande Conflito. Uma revelação do conflito entre o bem e o mal, dada à serva do Senhor, para que pudesse chegar a mãos de milhões de pessoas e alcançar corações. Que você possa fazer parte daqueles que participarão, guiados pelo Espírito Santo, levar este livro mão a mão, pessoa a pessoa, casa a casa, até que seja alcançado um grande número de pessoas neste mundo. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque a obra do Espírito Santo prossegue. E é uma bênção para nós hoje termos essa certeza e recebermos esse poder, porque é por meio desse poder que nós podemos operar, que nós podemos ser aperfeiçoados, que nós podemos fazer melhor o teu serviço. Por isso derrama este poder sobre nós. Obrigado porque por meio desse poder veio-nos a revelação do grande conflito. Fique conosco e abençoa todos quantos estão participando diariamente nesses estudos e que possam ser tocados pelo teu poder a partilhar esses vídeos, partilhar essas mensagens com os outros. Dá-nos um dia na tua presença, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, o meu convite para ti, amanhã estaremos aqui para mais um estudo. Que Deus continue te fortalecendo e possas ficar firme no Senhor pelo poder do Santo Espírito. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.